segundo vídeo do canal. Eu sou a Ana, uma autora independente, e eu criei esse canal para divulgar mais do meu livro e também para falar sobre várias coisas que eu sou apaixonada. E hoje eu vou falar para vocês como eu decidi ser escritora. Então, para começar, não sinto que ser escritora foi algo assim que eu decidi, tipo, será que eu vou ser, será que eu não vou ser, que dá mais dinheiro, porque sabe que a escritora não dá dinheiro aqui no Brasil. Eu lembro que teve um dia que estava chovendo muito, e isso me deu ideia para escrever. Então eu decidi escrever sobre isso. Eu não lembro especificamente como era que eu tive o poema, mas ele terminava falando assim, às vezes a vida é assim, tem vezes que a chuva vem, tem dias que o sol ressurge, alguma coisa assim. Então eu comecei a pensar, escrever umas poesias, umas coisas soltas. Comecei a ter diários, tenho até hoje. E aí eu decidi depois escrever fanfic quando era na minha adolescência, quando eu tava no ensino médio. Então decidi fazer esse meu objetivo de vida, era algo que eu tinha certeza que eu queria muito e que um dia eu ia conseguir publicar, até que eu consegui esse ano. Depois de algumas tentativas, depois de tentar ter algumas ideias de história, não dá certo, finalmente isso aconteceu. Então eu era uma criança muito extrovertida, muito falante, até que depois de um tempo, toda criança extrovertida acaba sendo um pouco podada às vezes, né? As pessoas não sabem muito lidar com a criança que é muito falante, quer dar opinião em tudo. Até que o tempo passou, eu comecei a ficar muito extrovertida, eu sou até hoje muito extrovertida. Então eu era uma criança muito falante, depois eu fui crescendo, fui ficando mais calada. E a minha forma de me comunicar, né, com o resto do mundo foi através da escrita. Então é assim até hoje. Às vezes eu não sei muito falar sobre como eu tô me sentindo, não sei muito ainda, tô tentando aprender isso agora, né, com meus 22 anos. Mas através da escrita é a maneira mais fácil que eu sei de me comunicar com o resto do mundo, de me entender mais. Eu comecei a me conhecer muito através da escrita. Até hoje, assim, quando eu relevo umas coisas que eu escrevi, e algumas delas eu identifico, outras não, e é assim que eu percebo o quanto eu amadureci, é assim que eu consigo ver a minha evolução, né, nos meus diários, tudo. Escrever diário é uma coisa muito incrível. Se você não faz isso, recomendo fazer, porque é como realmente ver a sua vida sendo contada por você mesmo. É assim que eu vejo escrever um diário, sabe? É a sua vida sendo contada por você mesmo. Então, você vê lá aquilo que você escreveu, o que você sentiu, porque, sinceramente, não sei como é que é pra vocês, mas eu me esqueço, às vezes, de algumas coisas, de algumas épocas da minha vida, eu não lembro muito bem. Mas aí, quando eu vou ver meus diários, eu começo a lembrar, e é muito bom. Eu gosto muito de ficar... Eu sou uma pessoa de temperamento melancólico, então eu fico muito nostálgica lendo as coisas que eu escrevi. E, enfim, gosto muito. Até hoje ainda tenho esse hábito, eu quero ter pra sempre. Embora hoje em dia esse hábito um pouco... não escrevo diário com tanta frequência, mas ainda escrevo, até porque é um certo treino de escrita pra mim também, então eu gosto bastante. E pra escrever poesia, né, eu demorei pra realmente gostar de escrever poesia, consegui, porque antes eu tentava e não ornava, não dava certo. É algo que eu consigo com o tempo. Se uns anos atrás alguém falasse, Ana, você vai publicar um livro de poesia, eu ia ficar, meu Deus, não pode ser, que horror, eu não acredito nisso. Mas aconteceu, sou muito apaixonada por poesia hoje em dia. Então, se você quer escrever um gênero específico de livro, você tem que realmente gostar desse gênero, né? Não pensar, nossa, o que vai vender mais? A gente sabe que a gente tem que pensar nisso, infelizmente. Mas se você escreve sobre um gênero que você não gosta, que você não lê, você não vai passar aquela mesma paixão, sabe? Tipo, não tem como você fazer alguém gostar do livro que você escreveu se você não gosta, né, do gênero, se você não se identifica com aquele gênero. Então, hoje em dia eu identifico muito com livro de poesia. Tem alguns livros de poesia na minha estante. Como eu realmente consumo poesia, eu gosto bastante. Então, isso facilitou muito na hora de escrever. Lembro que eu comecei a ler mais, quando eu pensei, nossa, agora eu quero escrever um livro de poesia. Então, eu comecei a consumir mais. Livro Aula Bessa, é demais, me deu muita inspiração para escrever meu livro também. Rayane Leão. Então, gostei muito, né, de quando eu consegui terminar. Eu sou uma autora independente, então eu fiz o processo todo praticamente, né, de revisão. Eu sou estudante de design, então eu também fiz a capa do meu livro. E pretendo fazer as próximas também, porque, é muito incrível o processo de criação do livro, tu pensar numa capa e fazer. É algo assim que sinto muita falta, mesmo que eu tenha publicado o livro esse ano, tenha finalizado ele esse ano. É algo que eu quero fazer mais vezes, porque é muito incrível. E eu já sei várias vezes que eu tava publicando meu livro, assim, e é muito incrível, assim, quando eu finalmente tive ele em mãos. Eu saí pra comemorar com a minha mãe e tal, eu assinei o livro dela.
e foi uma experiência incrível, que eu sempre tive certeza que eu ia ser escritora, né? Foi algo assim que eu realmente botei na minha cabeça, e às vezes era até assustador, sabe? Porque eu pensava, meu Deus, se eu nunca conseguir publicar meu livro, eu vou ficar triste, não vou superar nunca. Eu pensei assim, sei lá, eu tinha medo de ficar mais velha, de crescer e de repente isso não ser mais o meu objetivo, né? Porque é normal, às vezes a gente tem esses sonhos da infância, porque pra mim eu vejo a escrita como, né, meu primeiro amor, assim, era um sonho de infância, então eu tinha medo de ficar mais velha e de repente não ligar mais tanto pra isso, sabe? Ou de repente me dar conta que acabei deixando esse sonho pelo caminho, sabe? Porque acontece, né? A gente muda os sonhos às vezes, mas eu consegui botar na minha cabeça e eu sinto que eu fiquei um pouco indecisa na hora de publicar, né? Eu fiquei um pouco em dúvida na hora de publicar, pensei, será que eu realmente publico ou não? Mas eu pensei assim, se eu esperar mais tempo pra publicar, eu posso mudar de ideia, posso de novo não me identificar com o que eu escrevi, né? Porque a gente vai mudando, então nossa escrita muda também. Então eu pensava, se eu demorar mais, eu posso não me identificar mais com isso que eu escrevi. E aí, como é que eu vou escrever outro livro depois, né? Porque a vida acontece, é normal, gente. A gente muda às vezes sonhos. Então, eu pensava que eu podia não me identificar mais, aí ficar de novo nessa de ter que escrever outro livro. Isso demanda tempo, demanda muito tempo. E que realmente esse livro que eu escrevi é um trabalho de uma vida inteira, entendeu? Eu não tenho só 22 anos, mas é o trabalho da minha vida inteira. Tipo, tudo que eu já escrevi, né? Alguns poemas eu escrevi especificamente para o livro. Outros, né, foi os que eu já tinha pronto, que eu nunca tinha mostrado. E aí eu, né, consegui publicar, porque eu pensei, agora ou nunca, né? E quando eu terminei a escola, né, com 18 anos, eu não sabia ainda o que eu ia fazer, né? Até que eu resolvi investir na escrita, criei um Instagram, Feita de Palavras, se você não segue, siga por lá. E no TikTok é no Lupreste, tá, gente? Eu esqueci de falar no outro vídeo, mas tô falando nesse. E eu fiquei um pouco sem saber, né, o que eu ia fazer, porque eu pensava assim, será que eu faço uma faculdade específica, né? Pensei até em fazer letras, ou sei lá, eu não sabia muito o que eu ia fazer, porque eu sabia que gostava de escrever. Não gostava de mais nada, que é normal, né? Eu tava recém com meus 18 anos. Aí eu resolvi fazer faculdade de design gráfico. E hoje em dia, né, tô terminando aí a faculdade, eu consegui olhar essas coisas, porque daí eu comecei a gostar de fazer, né, criar ideias de capas de livro, né, fazer diagramação. Então eu consegui unir essas duas coisas, porque na hora ali, né, que eu tava terminando a escola, eu pensei, nunca tinha certeza que eu ia fazer faculdade, né? Eu pensava assim, se eu vou fazer faculdade, isso é uma coisa que eu goste. Então, como eu não gostava de outra coisa além da escrita, além de escrever, eu não tinha muita certeza, até que eu realmente comecei a interessar por design. Aí eu comecei a faculdade de design, mas sem deixar a escrita de lado, né? Então, comecei a faculdade de design, comecei meu saber de escrita e mantive os dois ao longo desses anos, né? E, enfim, os dois, né, deram certo. Ainda gosto muito de fazer design também, quero melhorar nisso. E escrever também, que é o primeiro amor, então sempre vai ser a coisa mais importante pra mim. Se eu falar demais, eu vou chorar. Então, minha dica aí, né, se você tem um sonho, persista. Não deixe de lado, sabe? Eu sei que é difícil, mas tente tornar, sabe? Né? Às vezes você vai ter que escolher a faculdade de outra área, né? Porque você vai ter que ter uma formação. Porque é normal, a gente precisa hoje em dia, né, ter uma formação, ser formado em alguma coisa. Então pode escolher uma outra coisa, tenta equilibrar os dois, sabe? O teu sonho e, enfim, a faculdade. Tenta tornar o máximo que tu puder, porque eu acho que a sensação de realizar um sonho, né, às vezes de infância, não tem nada igual. Esse ano não foi muito bom pra mim, mas isso valeu a pena, sabe? Como eu realizei esse sonho. Sempre falo pras pessoas, gente, eu realizei meu sonho. Então, tente tornar as duas coisas, seus sonhos, né? Porque realmente é difícil manter os sonhos depois que a gente fica mais velho, gente. É difícil. Então, eu vi as pessoas publicando meu livro antes de eu publicar o meu. E pensava, meu Deus, quando vai chegar a minha vez? Quando vai chegar a minha vez? E, enfim, só com muita persistência mesmo, né? Com organização. Então, eu tava estudando, fazendo faculdade, trabalhando. E às vezes passava o final de semana escrevendo, né? Depois do trabalho escrevia. Então, fiquei ornando, né, essas duas coisas. E deu certo, né? Não foi fácil. Como eu disse, eu fiquei muito tempo também sem ter inspiração sobre o que escrever. Até que, né, me encontrei na poesia. Eu quero continuar escrevendo poesia. Agora é o que eu mais gosto no meu Instagram, Feita de Palavras, né, mesmo nome do meu livro. É o que mais tem. Então,
siga seu sonho, né? Mesmo se você tá aí, né, se você for mais velho, porque eu sempre penso que nunca é tarde pra seguir o seu sonho, pra fazer aquilo que você sempre sonhou. E é normal, às vezes, se descobrir mais tarde também, sabe? Eu penso que eu dei muita sorte porque eu comecei a gostar de escrever quando eu tinha 9 anos, então eu já sabia que eu ia fazer isso na minha vida. Ao longo do caminho surgiu outras paixões, né, como design, gráfico, mas eu sempre soube que eu queria ser escritora, então eu sei que não é assim pra todo mundo, entendeu? Eu sei disso, né, e é normal a gente demorar pra descobrir o que gosta, né, ou às vezes gostar de uma coisa mais uma vez como profissão, também acontece, porque hoje em dia eu tento separar, né. Eu tento separar que essas coisas são minhas profissões, né, escritora e designer, e outros hobbies, né, que eu realmente quero que sejam só hobbies, só coisas pra passar o tempo. Eu tenho muitos hobbies. Crochê, bordado, pintura, colagem. Essa parte da colagem um pouco passou, né, mas ainda gosto. Sou também violinista, então gosto de ter muitos hobbies, mas gosto de separar um pouco, né, a escrita e as, né, profissões e dos hobbies, porque não dá pra misturar as coisas, né, porque eu sempre falei que para as pessoas que eu tinha hobby de escrever, hoje em dia, mas eu sempre soube que eu queria trabalhar com isso, né, então hoje não é mais hobby, né, hoje em dia é uma profissão, então eu tento levar mais a sério, mas enfim, ainda tem outros hobbies pra, né, dar uma aliviada aí na vida adulta, pra ter aquele momento de relaxamento, de diversão. Então, se você gosta de poesia, não esqueça de comprar meu livro, tá? Eu criei esse canal aqui, como eu disse, eu não sou muito assim de falar, sou uma pessoa meio fechada, mas criei esse canal realmente pra conhecer outras pessoas que gostam das mesmas coisas que eu e também que leem meu livro, porque eu realizei meu sonho de publicar, agora eu quero vender, quero que mais pessoas leiam, quero ver o impacto dele nas pessoas, né? Assim como teve um impacto muito positivo em mim. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E muito obrigada por assistir, não esqueça de comprar meu livro, Clube de Autores, no site Clube de Autores, eu vou deixar no link aqui na descrição e também na bio no meu canal, tá bom? Então é isso, tchau, tchau!